Olá pessoal, na sequência de livros aqui, eu vou ler As Cruzadas. Semanário História Universal, As Cruzadas, Carl Greenberg. A grande luta entre o Papa e o Imperador. Henrique I-V e Gregório V2 medem forças. Em 1073, no próprio ano em que foi eleito Papa, Gregório promulgou a proibição do casamento de eclesiásticos. Os padres que recusassem separar-se de suas mulheres seriam imediatamente abrangidos pelo interdito. Dirigiu um manifesto aos povos da Alemanha, ordenando-lhes que recusassem a obediência aos sacerdotes casados. Nesse mesmo ano, proibiu qualquer espécie de simonia. No ano seguinte, empreendeu a luta contra o imperador, os reis e outros príncipes. A história deu a esta prova de força o nome de questão de investiduras. Na realidade, ela constituía apenas um aspecto da luta empreendida pelo Papa para a supremacia sobre o conjunto do mundo ocidental. A questão das investiduras começou, portanto, em 1075, quando Gregório proibiu todos os príncipes do Ocidente que dessem a investidura das dignidades eclesiásticas. Daí, para o futuro, os bispos seriam designados pelas paróquias e pelos padres da diocese, a escolha submetida à aprovação do Papa ou pelo procurador delegado, mas efetivamente a interdição pontifícia visava principalmente os monarcas mais poderosos da Europa, simultaneamente rei da Germânia e da Itália. Se estes dois países aceitassem a hegemonia do Papa, a partida podia considerar-se ganha. Ao mesmo tempo, a luta deveria ir a revelar-se particularmente violenta, pois estava em causa a própria existência do Império Alemão. O momento em que o Papa fez a primeira tentativa de impor a sua vontade foi particularmente bem escolhido. Com efeito, na Alemanha e na Itália reinava então um jovem cujos atos não podiam ainda dar prova de uma grande maturidade de espírito. Consequentemente, Henrique I-V iria agir com grande circunspecção relativamente às decisões do Papa. O silêncio que a princípio manteve esteve longe de implicar um consentimento. O Papa ignorava ainda como reagiria o imperador, mas pareceu-lhe muito suspeito que Henrique conservasse como conselheiros certos bispos que ele, Gregório, havia excomungado por simonia a rebelião. Assim que foram vagando, uma após outras, algumas cadeiras episcopais, o rei agiu como se nunca tivesse ouvido falar de qualquer proibição em conceber investiduras, e nomeou ele o próprio os novos bispos. As circunstâncias pioraram na época de um grave diferendo. Esse assunto eclesiástico ocorrido em Milão. Uma parte importante da população recusava-se a reconhecer o arcebispo nomeado pelo Papa, tendo sido enviada a Henrique uma delegação pedindo-lhe que intervisse. O rei satisfez os milaneses, concebendo a investidura ao prelado por eles escolhidos. O Papa não deixou de ver neste ato uma provocação que o visava diretamente. Numa carta que endereçou Henrique, dizia-lhe num tom de exortação paternal que, abre aspas, sua santidade seria um responsável perante Deus pela alma do rei. Fecha aspas. Dizia também que não encontrava motivo para regozijar-se com a vida que o jovem monarca levava, nem com a escolha que fazia dos seus conselheiros, nem com a sua atitude para com a Santa Madre Igreja. Insistia sobre a conduta pouco recomendável do rei, ameaçavam com excomunhão caso não se arrependesse. O Papa encontrava pretexto para esta virtuosa repreensão em certos rumores que tinha chegado aos seus ouvidos. O que se dizia sobre o costume do soberano não devia ser pura invenção, embora parecesse, sem dúvida, fortemente exagerado.
A questão residia em saber se Henrique, orgulhoso e sensual como era, aceitaria ou não essa advertência, tudo que dependia da situação que imperava na própria Alemanha, a qual, de momento, apresentava uma evolução favorável ao rei. Este, na realidade, conseguira submeter completamente os saxões revoltados. Por outro lado, a maior parte dos bispos lombardos e alemães tinha grande veleidade em se opor à vontade reformista do Papa. Por que razão Henrique, certo de ter atrás de si a maioria do clero alemão, não trataria Gregório da mesma maneira como seu pai já havia tratado os papas precedentes? Perfeitamente seguro da situação, convocou em Worms em 1076 um pretenso concílio nacional dos bispos alemães. Aí tornou-se claro até que ponto o Papa conseguiu fazer-se detestar. Os bispos abades alemães, que então eram pelo menos tão intratáveis e teimosos como os vassalos temporais, nutriam uma aversão sem limites a tudo o que vinha da Itália. O Papa havia provocado ódio do baixo clero ao ordenar aos padres casados que se separassem de suas mulheres. Na sequência desse edito pontifício, a miséria atingiu os lares dos padres. Os padres viviam no campo e faziam sentir que lhes era impossível dispensar a ajuda das esposas. Enquanto o concílio se mantivesse nessa disposição, ou pelo menos enquanto a cólera dos participantes estivesse no mesmo ponto de ebulição, Henrique podia pedir tudo o que quisesse, na certeza de o conseguir. A aversão que os clérigos alemães nutriam pelo Papa era tal que a parte minoritária da Assembleia não ousou arriscar-se a fazer o mínimo de objeção. O resultado foi um escrito redigido em termos desabridos, pelo qual o clero alemão se recusava a prestar obediência ao Papa, a quem deixava daí em diante de considerar como summus pontifício. Este documento juntou Henrique uma carta que ordenava a Hildebrando, um falso monge, que fizesse penitência pelas ações vergonhosas que tinha cometido e renunciasse ao trono de São Pedro. Estas cartas foram entregues ao Papa pelos enviados do concílio e do rei da época em que Gregório presidia em Roma a um concílio. A indignação foi de tal modo violenta que os assistentes teriam massacrado os enviados se o próprio Gregório não se tivesse interposto e protegido os estrangeiros contra a multidão em delírio. Em seguida, retomou a sessão como se nada tivesse passado. Só no dia seguinte apresentou na ordem do dia a questão do rei e dos prelados alemães. O resultado da discussão que se seguiu foi o concílio romano exigir a abdicação do rei. Henrique, fulminando com a excomunhão e o soberano e os participantes do concílio de Worms, a menos que revogasse a decisão tomada. A bula da excomunhão do rei juntou o Papa à sua oração a São Pedro, em que declarava Henrique destituído da dignidade real, abre aspas, pelo fato de, levado pelo seu louco orgulho, ter se revoltado contra a igreja, fecha aspas, e libertava o súdito do rei do juramento de fidelidade. Parei na página 6.